Será que vale a pena postar todas as fichas em um único palpite? Acompanhe aqui para entender um pouquinho sobre risco e oportunidade e tomar as melhores decisões para os nossos investimentos. Fala pessoal, aqui é o André do canal Aposenta em 10. Aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre finanças, educação financeira e investimentos. Aqui no vídeo a gente vai falar um pouquinho agora sobre riscos e oportunidades, né? O que está atrelado, um pouquinho sobre a diversificação e por que eu tenho que diversificar, ou será que eu tenho que diversificar? Isso depende muito do perfil de cada pessoa. Mas, para não perder mais tempo, vamos aqui para o nosso vídeo. Risco e oportunidade, né? Então, um investimento, né? Quando a gente pensa em um mercado de investimentos, em tentar tirar um pouco de lucro, ou de tentar tirar o melhor proveito de algo, a gente tem que o investimento ele só é atrativo quando a nossa relação de risco e recompensa é vantajosa. Não adianta ter um risco muito alto e uma recompensa muito baixa, porque isso não é atrativo para ninguém que está investindo. Minimamente, eu posso ter um risco muito alto se eu tiver uma recompensa muito alta. Ou um risco muito baixo, então normalmente está relacionado a uma recompensa menor. Então, a relação de risco e oportunidade nos investimentos, elas são diretas, né? Então, quando um aumenta, o outro aumenta também. E aqui vem essa situação, né? Estou dando uma super oferta para vocês aqui, essa casa maravilhosa, por R$100.000. Será que isso é caro? E aí eu trago a mesma situação. Digamos que essa mesma casa, por R$100.000, ela está em um terreno em que temos um bolsão de petróleo embaixo. E a gente começa a ver que existe uma oportunidade. A princípio, a casa em si ela não valeria os R$100.000, mas existe a oportunidade de que no terreno embaixo dela exista esse petróleo, que eu possa vender esse terreno para alguma petroleira ou algo do tipo, e através dessa oportunidade eu tenho uma grande valorização. Então, talvez daqueles R$100.000 me traga uma oportunidade muito maior. Então, por isso vem essa relação entre risco e oportunidade. E aí vem aquela situação, grande risco, grande oportunidade. Então, quando eu tenho um pequeno investimento, esse pequeno investimento, se eu pensar em um grande risco, ele pode me render dois fatores. Ou ele me rende um bom ganho, já que o risco é grande, então tem que render uma grande oportunidade, ou ele me rende uma pequena perda, porque o investimento é pequeno. No entanto, se eu tenho mais capital, tenho mais dinheiro, um grande investimento, por exemplo, se eu colocar em um grande risco, ele pode me render um excelente ganho, né? Então pode multiplicar várias vezes aquele capital que eu coloquei, ou ele pode me dar uma grande perda. E aqui a gente tem a principal análise sobre risco e oportunidade. Quando a gente tem um capital muito grande, né, muito valioso, talvez não seja necessário ou talvez não seja recomendado passar por grandes riscos. Então imagine, você tem R$500.000 e você vê alguma oportunidade de transformar aqueles R$500.000 em R$1.000.000 em um ano. Você pensa assim, não é uma oportunidade muito grande, mas será que vale o risco? Vale o risco de você perder aqueles R$500.000? Mas aí vem outra história, você tem R$50 e vê a oportunidade de transformar esses R$50 em R$1.000 em um ano. Então você vê que você multiplica bastante esse capital, né? Mas o seu risco de perda ele é R$50, é algo que você já consegue estar recuperando. No entanto, no outro não, no outro o seu risco de perda é de R$500.000, que talvez seja a economia de uma vida inteira. Então, quando a gente pensa em grande investimento, quando você se coloca em grande risco, você está naquele de 8 ou 80, né? Ou você está querendo ganhar tudo, ou você está possibilitando até de perder tudo. Então, o que eu faço? O que eu posso fazer tanto quando eu não tenho capital, quanto quando tenho capital? Primeiramente, se você tem um capital, você pode colocar esse capital em um investimento de baixo risco. Qual é o patamar que isso vai levar para você? Ou esse capital ele vai crescer um pouco, certo?
ou esse capital ele vai cair um pouco, permanecer o mesmo, quando o investimento é de baixo risco. Então, a sua perda ela é menor. Já no investimento de alto risco, se você tiver um pouco de capital nesse investimento de alto risco, você pode multiplicar ele várias vezes, ou você pode levar ele a zero. Então, o que eu penso em relação a quando a gente tem que fazer investimentos tanto de baixo e alto risco? Que você tenha o principal capital, né, o principal montante, a maior quantidade em investimento de menor risco, quando você já tem um capital formado. Mas caso você não tenha, você tem pouco valor, ou até você tem muito valor, mas você pode pegar um pouco desse valor e colocar em investimentos de alto risco para estar multiplicando cada vez mais. E aí vem justamente aquilo, né? Quando você pensa em investimento de baixo risco, você está construindo aos poucos, é um crescimento lento daquilo que você vai fazer. Então, R$ 100 ele demora quase 7 anos para estar dobrando de valor. Se eu pegar R$ 100 hoje e investir em um investimento de baixo risco, vai demorar quase 7 anos para que eu tenha R$ 100, para que eu tenha R$ 200. Então, o crescimento é lento, no entanto, o crescimento é consistente e você não tem quase nenhum risco. Você vai ter aquele valor se multiplicando, mesmo que de forma lenta. Agora, quando pensamos em investimentos de alto risco, né, é justamente uma montanha-russa. Aqueles R$ 100 tem a possibilidade de virar 200, 300, R$ 400 em pouco tempo. Onde também ele pode ir para zero. Você pode perder aquele valor investido. Porque a gente tem tanto um crescimento explosivo, né, a possibilidade de você ter que aquele dinheiro ele cresça exponencialmente. No entanto, isso é inconstante. Se o risco é alto, quer dizer que ele também pode ir para o negativo, né? Nem tudo são flores e pode acontecer isso. Justamente por ter muito risco, você tem a chance de estar perdendo aquele valor, como tem a chance de estar multiplicando aquele valor muitas vezes. E aí vem justamente essa reflexão, né? O que eu tenho que fazer se eu tiver um investimento de alto risco, se eu tiver um investimento de baixo risco? Quando eu tenho que utilizar cada um? Eu penso que se você tem pouco capital e pouco potencial de estar gerando capital, né? Então, digamos que você só consegue colocar R$ 50 por mês em investimentos, ou você não consegue gerar mais dinheiro para você estar investindo, então você tem pouco capital para estar colocando naquilo. Então, vale a pena você estar pegando esse pouco capital e colocando em investimentos de maior risco. Né? Claro que não são investimentos pirâmide, né? Investimentos sem... Nossa, você tem que estudar um pouquinho sobre esses investimentos. Existia um racional por trás daquilo, né? Não é, por exemplo, você utilizar os investimentos em um site de aposta, porque aí realmente é apenas sorte, né? A não ser que você tenha informações privilegiadas ou muita confiança naquele palpite que você vai fazer, em um estudo sobre aquilo que você vai fazer. Mas falando sobre investimentos, quando a gente pensa em investimentos de alto risco, a gente passa falando, por exemplo, de criptomoedas, que é um mercado muito novo, ou, por exemplo, farmar airdrops, que é outra coisa que a gente fala aqui no canal. Mas quando a gente vem falando sobre isso, você já ter propriedade sobre o tipo de investimento, saber que ali existe um risco atrelado, e aí você pode estar investindo. Já se você já tem um capital guardado, ou então conseguiu aumentar o seu capital, né, alavancar o seu capital com as primeiras tipos de investimento que você fez, aí vale a pena você criar uma carteira mais diversificada, minimizar os riscos que você está fazendo, porque você já tem mais o que perder. Então, essa relação de alto risco e baixo risco com as oportunidades, né, com as recompensas, ela é muito mais relacionada com o que você tem a perder. Porque se eu não tenho nada a perder, quanto maior o meu ganho, melhor. Agora, se eu tenho muito a perder, eu tenho que analisar também que tipo de risco eu tenho que estar fazendo para também não estar perdendo esse valor que eu já conquistei. E antes de ir para a nossa gota do dia, né, o nosso colecionável que a gente tem aqui em todos os vídeos do canal, e dá direito a sorteios, premiações e outras coisas mais, eu vou falar para você deixar o like e seguir aqui o canal. Então, lembre também de estar deixando aqui no comentário o que você achou, ou alguma dúvida que ficou para você. Mas vamos lá. Hoje, o código da nossa gota, né, basta entrar aqui em gotas.social, é risco oportunidade, né, tudo junto aqui em gotas.social. Vai ser você digitar risco oportunidade, clicar em resgatar e você já vai direto para nossa gota, nosso colecionável,
e pode estar resgatando ele para a sua carteira, né, para o seu e-mail, que em breve vou dar mais utilidades para cada um deles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.